Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia, aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? E aí, Carlos, tudo bom? Tudo bem. Hoje a gente está aqui para falar do último episódio e, obviamente, da final da terceira. Final e falar da terceira temporada de The White Lotus, que acabou ontem à noite, né? A gente está gravando hoje na segunda-feira, dia 7. Ontem foi disponibilizado, como é HBO, quer dizer, Max, né? Também foi na TV, a gente pode dizer que foi ao ar ainda. Foi ao ar. Não foi só disponibilizado, também foi disponibilizado no streaming. O último episódio, foram 8 episódios no total, essa terceira temporada. Ao contrário dos outros, esse é um episódio um pouco... Ao contrário não, né? Mas esse último episódio foi mais longo que os outros, né? Os outros tinham ali 40, 50 minutos. Esse tem uma hora e meia. Periga ter sido o episódio mais longo de White Lotus, né? Os outros eu acho que não foram tão longos. Talvez não precisasse, né? Mas enfim. Pois é. A gente vai falar... White Lotus é uma série que sempre tem um mistério, né? Ela sempre começa com um corpo e aí tu tem que descobrir, né, quem é que morreu, quem é que matou. Esse spoiler a gente vai guardar pro final. O resto a gente vai falar da série num geral, assim. Então não vão ser spoilers graúdos, mas assim, em alguma medida, mas também a gente imagina que quem tá aqui que viu a série, mas assim, o spoiler mesmo, que é o das mortes, a gente vai avisar quando for falar. Não tem... se bem que a gente nem vai falar das outras duas temporadas, né? Eu ia dizer que não. Eventualmente alguma coisa a gente presume que as pessoas já viram, mas aqui é uma série que, como ela é antologia, né? Alguns personagens vêm de lá pra cá. Tem umas conexões, mas nada. Mas dá pra ver ela. É uma série que tu pode ver quem não viu as duas primeiras pode ver a terceira de boa. Então vamos lá, vamos subir a trilha e vamos logo aí falar da terceira temporada de White Lotus. Buenas, Márcio. Mais uma temporada da série aí que consagrou, não, né? Mas popularizou mais o Mike White, né? Que é o criador da série. Mais uma série, mais uma temporada bem parecida com as outras na sua estrutura. A primeira era uma coisa... Tinha um ar de novidade ali. A segunda tinha algumas coisas graciosas, mas era basicamente a mesma estrutura. A terceira basicamente repetiu as outras duas, mas sem aquele ar de frescor, né? Especialmente os personagens, né? Tu tem basicamente os mesmos personagens, só mudam os nomes, né? E a história de cada um, mas cada um cumpre a mesma função ali, desde o primeiro episódio, da primeira temporada. Eu propus pro Márcio, a gente geralmente começa já falando as opiniões, impressões de cada um aqui. Mas como aqui são muitos núcleos, eu fiquei com receio de que cada vez que um fosse falar, ficasse 10 minutos falando, né? Então vamos por núcleos e aí depois a gente, quando eles forem se juntarem, a gente pega tudo. Eu acho que se tem algum protagonismo nessa temporada é vamos assim por dizer, da família ali, né? Sim. Que é o pai vivido pelo Jason Isaacs, que é o cara que tem ali problemas financeiros não, né? Ele tá metido num crime de lavagem de dinheiro e tudo mais. A mãe tem lá a sua dependência de remédios do seu lorazepam. A Paisley Poker, né? Isso. É isso? Paisley Poker. Paisley Parker Posey. Invertiu o nome. Parker Posey, não Paisley Parker. E aí tem os dois filhos e a filha. A filha foi pra Tailândia. A gente não falou, né? A gente só pulou essa parte importante, que White Lotus é sempre importante a locação onde é que é, né? A primeira era no Havaí, a segunda foi na Itália e dessa vez foi na Tailândia. E a filha dessa família, a Piper, ela vivida pela Sarah Catherine Hook, ela foi pra lá porque ela quer fazer a princípio é o trabalho dela, né, sobre
sobre o budismo e tudo mais, mas ela quer viver aquela vida ali e tal. E tem os 2 filhos, que é o Lachlan e o Saxon. O Saxon é mais um Nepo Baby, né? Ele é filho do Schwarzenegger, né? O Patrick Schwarzenegger é filho do Arnold Schwarzenegger. Fala um pouco aí da família, o que te pareceu? Ela emula já a primeira família da primeira temporada lá, que tinha Sydney Sweeney e tal. Né? Na segunda temporada não teve a família, mas teve aquele núcleo de 2 casais ali que meio que e tinha o filho, o avô e o cara, né? Tinha o filho, o avô e o cara, não era uma família nuclear, mas enfim, tinha ali. E são os mesmos problemas, né? O pai, um dos personagens da família que é muito desconectado do lugar em que ele tá, fica muito pensando no trabalho e tá de férias, mas não consegue desligar, né? Na primeira temporada era a mãe, agora é o pai, né? Tem sempre os filhos ali que cada um tem a sua personalidade e a mãe que é, né, a mãe meia aérea, no caso, que era... É quase o núcleo cômico, né? Quase o núcleo cômico, assim, embora tenha sempre o drama ali do cara, como o Carlos falou, que enfrentava o problema familiar ali, o problema financeiro, no caso, e isso acabava refletindo na postura dele ao longo da série ali, como ele lidava com a família, como ele lidava com o lugar que ele estava ali. Eu acho que a grande diferença dessa temporada para as outras, do Mark White, eu acho que ele falou um pouco sobre isso também, que é a questão da religiosidade, que ele coloca ali, que não tinha tanto na Itália nem no Havaí, mas ali é muito presente essa coisa, né, ali no caso do budismo e da meditação, dos monges tibetanos ali no caso, e o quanto isso se conecta com o dia a dia, né, a questão mais carnal e racional do homem, assim, né, isso... Tem em todos os núcleos que a gente vai passar, tem neles, tem no núcleo das amigas, tem um pouco também no pessoal do hotel ali, de como eles se conectam com as pessoas ali. E eu gostei da família, especialmente da mãe, a Parkley Postley, eu acho que é uma das grandes atuações, junto com a Carrie Coon da série, né, que é uma das amigas ali. E a única questão que eu acho que passa meio batido por esse núcleo, assim, é a relação entre os filhos, assim. Eu acho que tu tem uma proximidade dos 2 irmãos, até porque tem uma dúvida ali em relação à questão de como eles lidaram com a noite que eles vão lá brincar, ou ir com uma ilha num barco, fazer uma festa, um luau e tal, e acabam se envolvendo com outras 2 personagens ali, de outro núcleo, mas eu não sei, parece que aquilo ali tudo não fica muito resolvido, como me parece que não ficou resolvido toda a série, assim. De novo, a gente vai falar aqui uma discussão que a gente teve, que a gente falou do Ruptura e trouxe depois para um outro, acho que foi por Presença, né? Boas ideias que não são bem desenvolvidas, né? Eu acho que de todas as temporadas, essa é que mais se aproximou do folhetim, assim. Não que ao mesmo tempo, eu acho que a parada dos irmãos ali, que eles têm uma noite... Porque assim, o irmão mais novo, que é bem o que era o irmão mais novo da primeira temporada, né? O cara mais ingênuo. O cara ali meio que não sabe o que é da vida, tá meio afastado de tudo, não se decidiu ainda que rumo vai. Mas ele meio que idolatra o irmão mais velho e tal. Aí ele se envolve com outras 2 personagens. É um homenagem que não é homenagem, né? Acaba que eles fazem uma interação entre eles, né? Que o outro depois, quando percebe que rolou, fica meio atabalhoado ali, traumatizado. Mas eu achei que eles fossem desenvolver isso mais e acabou que não, né? Não, nada. Eu acho que essa temporada ela foi muito mais construindo a história em direção ao mistério do que propriamente tu usar os personagens para trazer outros. Porque na primeira temporada tinha muito aquela discussão social ali. Ainda tem, mas... mas bem menos, assim. Mas aqui que tá... talvez o White Lotus não... E é curioso, assim, porque em termos de público, esse último episódio que eu, pessoalmente, já me adiantando, assim, achei bem ok, assim, nada demais. As notas são bem altas, assim, do público. Eu acho que talvez ele seja mais acessível que os outros. E que as pessoas gostam dessa coisa do mistério, assim. Exato. Desde o Odette Reutemann era assim, falando que vale tudo, tá voltando. Mas exatamente, assim, pra mim, pelo menos, o mistério em White Lotus nunca foi o mais importante. Mas... Nem na primeira, nem na segunda. Mas eu acho que talvez pro público no geral seja. Não sei, me parece... Eu gosto da virada que tem, um pouco mais adiante a gente pode falar
da menina, que ela parece a mais espiritualizada de todas, e depois cai na parada de ricos fazendo riquices, né? Que é essa fórmula que eu acho que já... Não sei se cansou, mas tipo assim, a gente já viu 2 vezes, cara. que é a tipo, mesma os ricos forma. fazendo... É que o White Lotus entrou numa questão... Porque eu acho que tá certo, né? Tipo, pelo menos pra HBO ali. Claro, essa temporada foi a temporada, pelo que eu tava vendo uma matéria do New York Times ali, de maior audiência da série, mais do que a primeira, mais do que a segunda. Claro, que é um grande sucesso de audiência pros padrões de HBO. Exato. Assim, né? Não é Netflix. Netflix Sim. E não é muito nem mais. Game of Thrones da HBO. Não. Mas é mesmo o nível de Succession, em termos de audiência. Assim. Perde pra Game of Thrones. E ela pra tem a Last of vantagem, o Us. Succession tu precisa ver tudo. Essa tu não precisa. Não. Tu vê que o 7 deu. Não. E como cada temporada tem mais ou menos a mesma fórmula, tu sabe mais ou menos o que vai acontecer, e a grande questão é o mistério, como eles desenvolvem. Claro, tem umas piadas diferentes, tem a localização que é diferente, tem algumas interações ali que mudam um pouco, mas o conceito da série é o mesmo, é uma formulazinha prontinha ali, e que eles só adaptam no lugar dos personagens e mudam uma coisa aqui ou ali. Talvez o que a gente não goste seja justamente o que cativa mais o público geral, que é essa zona de conforto. Assim. Tu já exatamente. sabe mais ou menos o que esperar. Mesmo a surpresa. Tu sabe que vai ter uma surpresinha ali. Eu acho que mais do que as outras... Eu acho que mais do que as outras, essa fugiu um pouco da realidade. E acho que a gente vai poder falar. Realidade que eu digo assim, Sim. da verossimilhança do que poderia acontecer num outro Não, realidade. o que eu ia dizer é que ela é a que mais talvez tenha estereotipado o lugar. Pode ser. Acho que assim, a Tailândia é muito mais estereotipada do que foi o Havaí e do que foi a Itália. A Itália principalmente. Aqui era assim, a noite da Tailândia é basicamente assim, Muay Thai e transexual. É só isso que existe na noite na Tailândia. Os perigos cobram. Exato, E as frutas venenosas. Exatamente. E ontem eu vi um comentário... Isso até é um pouco spoiler, mas é um spoiler que eles dão no começo da série, né? Que olha, tipo, não pode comer essa fruta porque ela é venenosa. Quem diabos planta uma árvore com frutas venenosas num spa, cara? Num hotel spa, cara? Não faz absolutamente nenhum sentido. E aí acho que já entra um pouco nessa parada que tu fala de verossimilhança. Ao mesmo tempo, e aí já saindo para outro núcleo que é uma curva, na verdade... que é um núcleo ali do cara que tá em busca de vingança, porque o pai... O Rick. Isso, o pai foi morto pelo cara que é dono do hotel, e ele tem a relação dele com a Chelsea, né? Que talvez seja a personagem mais querida... da série. Mais fofa, não é o termo, né? Mas enfim. E ele tem uma curva que é, pra mim, a melhor cena da série... E o melhor personagem da série, que é vivido pelo Sam Rockwell. Quando ele tem aquele monólogo que ele explica por que ele tentou... Tipo, ele já cansou, ele teve todas as mulheres que ele podia ter, e ele começa a falar pro cara das suas experiências. E daí o cara ficou olhando com uma cara pra ele. E o cara ficou olhando porque as experiências dele são... diferentes. Pouco casuais, assim. E assim, cara, ele é um ator muito acima da média. O Sam Rockwell é muito bom, cara. Ele é muito bom. Eu acho que isso de White Lotus tem, assim, as atuações são muito boas, assim. Tanto, como eu falei, da mãe, ele, da família, da Parker Posey, da Carrie Coon, do Sam Rockwell. Tipo, eles se apoiam muito num nível de atuação que eleva um pouco mais a série, talvez, de onde ela deveria estar, assim. Sim. Bom, tem o núcleo das amigas também. Tem. Que eu acho que ele, como diria a Luciana Gimenez, deu um giro de 360, e voltou pro mesmo lugar. Exatamente. Começa elas chegando lá, se adorando e tal. Depois, ao longo da série, tu vê que elas estão falando uma mal das outras e pelas costas. E aquela unidade de amizade é só aparente. Tem fissuras ali naquela relação. E depois, no final, elas se reconectam de novo, passam por vários perrengues e descobrem que se amam. Tem, de novo, essa fala de religiosidade que tu já situou aqui, né? Que é a parada que ela diz assim, eu não preciso de um Deus, eu não preciso de... Ela fala de um Deus, de uma religião, né? Pra me dar um norte e tal, porque a vida vai me mostrar... Esse núcleo, pra mim,
ele foi um imenso nada, cara. Não sei nem o que falar. De novo, gostei também da atuação da Carrie Coon, que eu não vi, é uma série que eu sei que eu tenho que eu vi a primeira temporada, não lembro nada, eu tinha que ver as outras, todo mundo que viu fala muito bem. Ela tá no Leftovers também, né? Tá. Tem. E acho que talvez a mais conhecida ali pelo menos, eu ia dizer da série, mas não, né? Tem a Michelle Monaghan, que enfim, já fez Missão Impossível e tudo mais. Ela não é a pessoa mais famosa dessa série e talvez o pessoal não imagine quem seja, né? Eu já comentei com o Márcio outro dia aqui. Quem é a pessoa mais famosa da série pro grande público é a menina que dança lá do hotel, né? A Lalisa Manobow, o nome dela, da atriz. Ela nada mais é do que uma integrante do Blackpink, que é maior, como é que diz? Girl band de K-pop, né? Tipo, o tamanho dela é gigante, né? E também é outra que, em termos de personagem... Não evolui. Em algum momento eu achei que ela pudesse estar envolvida com o roubo lá. Ela só serve pra fazer o Gator, que é o... Gator, acho que é o nome, né? Que é o guardinha. O guardinha tomar aquela decisão final ali no último episódio, porque ele fica na dúvida se quer seguir ou não naquela profissão ali, né? Ele tá meio que... discutindo as suas interações ali, porque ele ganhou uma arma, ele permitiu um assalto, e daí os caras começam a cobrar ele e fica se colocando em dúvida. E ela meio que dá a letra pra ele que ela quer alguém que seja ambicioso, alguém que queira crescer. É o personagem escada, né? É o personagem escada, exatamente. Eu acho que talvez eles aproveitaram a audiência que vinha junto com ela ali pra botar ela, mas não sei se talvez não confiaram que ela... que ela fosse segurar a atuação, pra ela, mas não teve muita história, assim, né? O núcleo do hotel ali, eu achei, com exceção do Valentim... Eu achei mais fraco. O mais fraco de todas as temporadas. Com exceção ali do Valentim, ali, que é o cara lá, que também bonitão tá ali, que meio que cria o clima, né? Ele não é escada, mas ele é coadjuvante da trama do guardinha e coadjuvante da trama das amigas. Das amigas, ele não tem uma trama por si só, como o primeiro lá da primeira temporada tinha, né? O gerente? O gerente, e também, de novo, ali tem o núcleo das duas amigas que viram amigas no hotel, né? Que é a Chelsea, já falei, e a outra que é a mulher do Greg, né? Que, assim, lembra um pouco as italianinhas também da segunda temporada, né? Eu achei a mulher do Greg até mais... Não digo cativante, assim, mas pelo menos ela tem eu entendo que o pessoal se afeiçoou muito a Chelsea ali, eu acho que mais pela personalidade. A outra era um personagem mais interessante. Mas a outra me pareceu mais interessante, assim, de tudo que ela tá ali pra curtir, né? Achou um cara que quer curtir, na verdade, a gente achava que não, mas depois no final da série tu descobre que o cara tá ali pela farra também, né? Então ela... entrou no melhor dos mundos ali, né? Tem a grana, mora com um cara num lugar paradisíaco e pode viver a vida que ela bem entender. E é curioso, assim, né? Porque quem viu a segunda temporada... eu não revi, então se eu estiver dando algum balão aqui, o Márcio me corrige. Mas até onde eu lembro, de fato, ele não tinha nada a ver com a morte da... que eu me lembro não. Era a história dos barcos, o pessoal do barco. Era o cara que tava tentando dar o golpe nela. Então ele tá... Tu nunca sabe ali se ele tá realmente pagando porque ele, enfim, queria que a Tânia fizesse aquilo, apesar que a Tânia nunca quis fazer quando pôde. Tânia é personagem das primeiras 2 temporadas. Ou se ele tá querendo cobrar aquele silêncio ali de tipo assim, me deixa quieto no meu canto aqui, né? E aí a gente já vai pro núcleo... Núcleo não, né? Não, eu ia falar antes um pouco mais das duas amigas ali. Uma delas me parece um tanto claro que é profissional. Quais amigas? As duas ali, a Chelsea e a outra. A outra me parece que é uma profissional da arte do amor, assim. A Chelsea eu fiquei na dúvida no começo, assim.
ficam no ar, assim, onde é que eles se A conheceram. Chelsea é a mais espiritual da série ali, pelo menos do pessoal de fora da Tailândia ali, né? Tirando a galera lá do templo. Mas é a que mais fala muito da questão da conexão dela. Ela realmente gosta do cara. Do Rick ali, do cara ali. Né? Ela mesmo diz que quer passar o resto da vida com ele, né? E depois no final ele diz a mesma coisa. Então ela percebe que não é só uma coisa de uma mão só, eles têm essa conexão e ele tem com ela ali. Meio que fica claro no final na parte final do episódio ali. Mas, Tudo tem um mas, né? E terminando então com outro núcleo, não chega a ser um núcleo, né? Que é a personagem que vem da primeira temporada, né? Que era justamente a que tinha sido deixada de lado pela Tânia. a Belinda. A Belinda, que vai lá fazer um curso, né? Uma especialização, um bônus, enfim. Só que ela acaba que ela... É que se deu melhor ali, ela né? acaba ficando rica e provando que Paulo Freire estava certo, né? O opressor, às vezes... O oprimido vira opressor, ela né? foi a que melhor se deu ali, né? Porque foi quem chegou ali como uma funcionária do hotel, acabou tendo um relacionamento com o bonitão do hotel e depois ainda sai com 5 milhões na conta bancária. Todos os outros que chegaram ricos ou saíram de lá, ou não saíram de lá, ou saíram de lá. Só que é curioso, assim, essa crítica social que ele sempre tem, fica uma crítica também de que às vezes a questão da riqueza das riquices que os ricos fazem, às vezes é uma questão de oportunidade, porque ela tem toda uma ética, ela sendo, entre aspas, pobre. A partir do momento que ela fica rica, ela já dá sinais ali de que ela vai fazer riquices de rico. Vai virar uma Tânia, talvez? Tipo assim, tudo que ela sofreu na primeira temporada, de que foi criada uma expectativa de que iam ajudar o negócio dela, e ela nessa temporada cria essa expectativa de que ela vai ajudar o cara, os dois vão se ajudar. Quando ela tem a possibilidade de ajudar o cara, eu parei, eu dei um pause e busquei no celular o diálogo, porque eu fiquei eu disse, cara, será que eles estão usando o mesmo diálogo? Que até que seria... Você ia reaproveitar demais, né? Não, mas eu acho que seria uma ideia melhor até. Tipo, eles usarem a fala dela pra ele a mesma que a Tânia usou pra ela. Mas não é a mesma. É um pouco demais. Mas assim, o sentido é o mesmo. Tipo assim, vamos vendo. Vamos se falando, hein? Então... E o filho dela eu gostei também. Achei o guri engraçado. O Zion, que chega depois, né? Bochecho. Ele chega depois ali, acho que no penúltimo episódio, ou antepenúltimo, uma coisa assim. Pega ela na cama com o cara. Né? Ele tá no primeiro, Ele abre, mas daí depois vai o flashback ali. E a maneira como ele tá negociando com o Greg ali é bem divertida. Assim, é ele que dá o impulso pra ela tomar a decisão de pegar a grana, deixa a ética de lado, trabalhou demais, agora é a hora de aproveitar. Um outro personagem que em algum momento eu achei que fosse ter alguma importância, e assim, ele não tem nenhuma importância pra trama, é o gerente do hotel, né? O gerente do hotel, que virou meio que um... Como é que eu vou dizer? Ele é o cara do zona de interesse, né? É um personagem caricato, assim. É aquele personagem caricato, mas que não vai sair do nada. Eu tenho a impressão de que se juntar todo o tempo de tela desse cara, não dá 5 minutos. Assim. Tu tem o gerente na primeira temporada, que é um gerente muito importante, é um dos principais da série, né? Na segunda também. Na segunda, a mulher também é. E dessa vez ele meio que sai de cena para dar lugar para dona do hotel, eu acho. Como é que é o nome dela? Srila, sei lá. Ele sai de cena para dar o protagonismo para ela, assim. E também não sei se funciona, assim. É mais como uma história de apoio pro Rick ali, mas a mulher em si não... Bom, vamos entrar na parte dos spoilers propriamente, tá? Vamos. Então vamos subir trilha de spoiler aí. I am your father. I see dead people. What's in the box? Bom, um spoiler aqui a gente já comentou pelo lado, né, que é a história da Belinda ficar rica. O outro que eu confesso que achei legal, que é a história da menina ser toda espiritualizada, mas ela queria uma experiência espiritualizada gourmet, né? Ela queria ser budista desde que no quarto dela tivesse cama, ar-condicionado e uma comidinha gostosa. Mas sabe que eu fiquei na dúvida? Que eu não sei se ela desistiu por isso, pela falta de conforto, ou porque o guri queria ficar junto.
Eu fiquei na dúvida ali. Eu achei, ela não vai querer porque o guri quer. Então, como o guri quer, ela não quer. E daí ela deu todas aquelas desculpas que eram as desculpas que a mãe dela estava esperando. Pareceu convincente. Bom, não sei, pode ser. Não sei. Pode ser. Deu essa sensação de como o guri queria ficar e ela queria ter essa experiência diferente, ela ser a única pessoa diferente. Não, então... Um outro spoiler que pra mim é um anti-spoiler é que eu fiquei esperando a série... O que ia acontecer ali com o pai da família, né? E não acontece nada, né? A resolução se ele... Como é que ele vai encarar a justiça? Ele tenta se matar umas 3 vezes, tenta matar vezes. A família uma vez, e daí no final ele simplesmente vai pro barco ali e diz, você vai mudar. Eu acho que a série tenta ser ousada mais do que nas outras. Assim, ela ousa pros padrões da família tradicional em 3 momentos. Ele matando a família, nunca é algo... né, trivial. Tentando matar. Mudando de ideia. A cena do Sam Rockwell, que a gente já falou aqui, né? Que ele começa a dizer... Que isso é uma coisa também dele tentar matar. Quanto daquela semente tu tem que comer para que faça efeito, né? Porque ele tomou, né? Quem? Ele. Ele quem? O guri? Ele tomou... Não. Ele mesmo, ele toma um gole. Todo mundo toma. Todo mundo bebe pelo menos um gole daquela e coisa. Não dá nada. Não dá nada. Nem uma dorzinha de barriga. Nem uma dorzinha de barriga. Tu vai para esses lugares, qualquer coisa, a intoxicação alimentar é barbada, né? A cena do Sam Rockwell lá, dizendo que, enfim, ele cansou de todas as mulheres e começou a experimentar outras coisas. Ele queria ser uma mulher asiática. Ele queria ser uma mulher asiática, tendo uma relação com ele mesmo. Essa cena é muito boa. E a cena dos irmãos, né? Só que assim, de novo, todas elas me parecem questões isoladas na série. Assim. Nada, tipo assim, tem uma repercussãozinha, depois ele é uma ondinha. A história do sonho dela com o tsunami... É uma coisa da série não querer se afastar tanto assim. Ela em alguns momentos ela tenta ir para um caminho um pouquinho diferente, mas ela não se afasta o suficientemente da zona de conforto, porque é o que funcionou até agora. Então não vai dar uma reviravolta na forma como eles contam a história, na forma como eles apresentam os personagens, de que tu vai... Daqui a pouco as pessoas vão começar... Que nem o True Detective. True Detective fez isso. Muda completamente de uma série para outra e até a forma como tu conta. E daí algumas temporadas funcionam, outras ninguém nota, ninguém fala. Né? E essa não. Essa... Mas todo mundo fica até o final e fica engajado até o final. Talvez para mim esse seja o problema. Ela voltou, tipo, me pareceu que não sabia muito. Tipo assim, quero tomar um rumo diferente, mas também não posso tomar um rumo diferente. O rumo diferente foi ter matado um monte de gente, né? Não vai ser o assassinato no White Lotus, é um massacre na Tailândia. Então vamos às mortes no final das contas. Quem morre de protagonista ali é a Chelsea Rick. Porque o dono do hotel não era protagonista. Os dois capangas não eram protagonistas. O guri quase morre. O guri, né, o que também pra mim é uma cagalhonice do roteiro. Tipo assim, ou mata o guri ou não mata. Né? Mata pra ele voltar e dizer, acho que vi Deus. Tipo, aí é tipo assim, eu quero ser religioso. Aquelas coisas bem óbvias, né? O cara faz bate as sementes dentro daquele liquidificador, daí tu deixa o liquidificador em cima da mesa, tá na cara que alguém vai beber aquele liquidificador. Isso é outra coisa, assim. É o óbvio lulante, assim. Eu tava olhando nas semanas anteriores, assim, e não foi nem, assim, grupo de comunidades, era coisa que aparecia no Instagram, assim, stories de Instagram, assim, de pessoas com teorias sobre o que ia acontecer, assim. E basicamente todas se confirmaram, assim. Vai acontecer alguma coisa com a fruta proibida que eles vão bater lá, porque, enfim, ele fica a série inteira fazendo os shakes e o guri fica olhando os shakes e tem a fruta proibida, né? Tipo assim, tá na cara que vai acontecer aquilo ali. O Rick, ele vai atrás do cara e vai ser meio óbvio que o cara, no final das contas, é o pai dele. Isso eu não tinha sacado. Isso sabe... eu acho que nada surpreendeu, assim. O que me surpreende é a forma como eles lidam depois, né, com o after de tudo aquilo ali, de todo aquele aquela matança que tem no último episódio, tem um tiroteio dentro do hotel. As amigas veem a coisa acontecer, vê o cara matar alguém na frente dela e depois elas estão no barco indo embora pra casa de boas. O cara quase mata a família toda, né? O guri tem um piripaque dentro do hotel, não vai nem pro hospital e daqui a pouco tá todo mundo no barco ali olhando o celular como se nada tivesse acontecido. Uma desconexão total, assim. A cena de além corpo, quase morte do guri
ele tá ali mergulhado e ele olha pra cima e tem 4 monges. E os monges, né? Tem 4 monges, mas aí quando ele acorda, ele diz assim, eu acho que vi Deus, cara. Pô, O local despertou a espiritualidade dele. Na família foi o único que teve. Tá, o Saxon ali também, que é o filho do Arnold Schwarzenegger também, ele sai modificado ali. esse é um personagem que ele é mais complexo do que ele parece. Ele entra como um playboyzinho normal ali, né? Que só tá ali pra se divertir, ganhar dinheiro e fazer sexo com o pessoal do hotel. Igual da primeira temporada, só que E a mulher daí, a Chelsea, dá meia dúzia de livro pra ele de espiritualidade e ele sai dali um outro, né? Sim. Ele lê rápido, porque afinal de contas ele estudou em Duke, né? Então ele lê rápido. Eu gosto desse personagem. Ele é meio odiável, meio odioso no começo, mas tu vê que ele é um personagem com camadas, assim. Tipo, a hora que a mulher convida ele, quem sabe tu quer... E ele é o único personagem que evoluiu ali, né? Tu tem a Belinda, que saiu rica da história, mas ela como personagem permanece. Mas ele é o único que modificou, que entrou ali no resort de um jeito e saiu de Engraçado, porque ele faz o caminho inverso da irmã, né? Exatamente. Se tu parar pra pensar, assim, ele faz o caminho inverso da irmã. Indo um pouco além, assim, da temporada, a HBO, né, o Max, já confirmou que vai ter uma 4ª temporada, confirmou antes até, né? E aí se especula onde é que vai ser. Cidreira? Não por um motivo, entre outros motivos. A rede, porque estavam cogitando que poderia ser na Finlândia, parece. E aí primeiro que o diretor disse assim, não vai ser em nenhum lugar com frio, não quero neve nessa série. Então assim, aí tu já risca metade do mundo, não. Tu risca várias alternativas. Groenlândia, que tá na moda, podia ser na Groenlândia, né? Aí não é o país de melhores relações com os Estados Unidos no momento. Pode ser na Ilha do Pinguim, aquela lá que foi taxada também. A rede de hotéis que empresta as locações, né? Que loca, é a Four Seasons. Eu não vou saber aqui onde é que tem Four Seasons no mundo, mas assim, é onde tiver. Tu não foi em todos ainda? Eu não fui em todos Four Seasons. Four Seasons, se quiser, né? Ele deu uma declaração ontem que ele cansou de fazer séries onde tem ondas batendo em rochas. Então talvez saia da praia. Assim, a pista que eles deram é que vai voltar para a Europa. Então assim, o que a gente tem não vai ser no frio, deve ser na Europa, em alguma localidade que tem de verdade um hotel da rede Four Seasons. Só que assim, né? Se eles não tratarem o fato de que esse hotel tá começando a sofrer impactos econômicos, essa quantidade de gente que morre dentro dele, vai ficar muito desconectado. Porque assim, tudo bem, ali no Havaí foi o gerente que morreu. Na Itália foi um personagem que morreu. Agora, o segundo em tese é fora, né? O da Tânia em tese é fora. E daí agora tu tem... Não, agora é um assassinão. Tem 6, 7 pessoas que morrem. Incluindo o dono, né? Isso tem um impacto nas ações do hotel ali, né? E outra coisa que eu acho que não vai ser na 4ª temporada, acho que eles vão guardar essa carta na manga, que também tem alguns rumores de uma temporada All-Star, assim. De todos os principais. Alguns dos principais personagens voltarem. Isso eu acho bem factível. Mas acho que assim... Tipo um Vingadores do White Lotus. White Lotus verso, assim. Acho que é uma carta na manga. Mas eu acho que assim... Meio que assim, vamos acabar na 5ª. Então na 5ª a gente faz isso, assim. Acho que seria assim. É uma que, tipo assim... De cara já teria uma audiência maior na largada, né? Mas essa eu acho que é aquela tipo de série que enquanto tiver rendendo audiência nesse nível pro Max, eu acho que eles não vão acabar. Porque não é uma série que desgasta, é uma série que tu tem a mesma história, tu pode reinventar toda vez, né? Ela tem uma formulazinha meio pronta, que tu só encaixa os personagens diferentes e a localidade. Ela é uma série cara, mas em tese ela se paga, né? Sim. Cara, porque leva todo mundo para algum lugar diferente ali, né? Então eu acho que enquanto tiver tendo resposta de público e tiver dando esses... É curioso, porque o público sempre é atraído por essa série de rico, né? De rico e de Mistério. coisa de mistério e de assassinato. Sim. A HBO faz só isso, né? A HBO, se tu for tirando os Game of Thrones, né? Tu vê Anduin, o Succession, White Lotus. Tanto que a gente falou que aquele casal perfeito era a Netflix correndo atrás tentando emular, mas não conseguindo pelo menos o mesmo nível de qualidade. Não sei se a audiência foi maior ou não, até porque eles não revelam. Mas em termos de qualidade, era bem abaixo da White Lotus. Sim.
Vamos dar notinha, então? Vamos dar notinha. Cara, eu dei 3 estrelinhas pra essa temporada. Eu acho que é isso aí mesmo. 3 estrelinhas, eu acho que não vale 3,5, acho que é 3. Tá ok. É uma série que ela te diverte, ela é divertida, não é uma série que tu fica entediado. Mesmo o episódio 7 ali, que foi o episódio que eu achei o mais, assim, que não aconteceu nada, assim, com exceção da da personagem da Carrie Coon tendo o caso lá com o russo e pulando a janela, mas de resto foi meio que um episódio de preparação pro último. Mesmo assim, ela é divertida, assim, tu gosta de acompanhar o tempo, mesmo o episódio de ontem, que não foi um grande episódio, é 1h30, mas é 1h30 que vai, entendeu? Tu não fica... Eu achei, assim, tu achou cansativo? Eu não achei cansativo. Eu achei desnecessário. Acho que não precisava. Ou podia ser 2 episódios. Ou... Eu achei desnecessário o cara fumegando ali. Parecia a época da Covid, aqueles caras... porque eles estavam voltando. Voltando aonde? Não, porque os donos estão voltando. E daí o cara ficou fumegando todo o hotel. Assim, se os donos não estiver aí, foda-se a galera. Eu não assim. costumo passar minhas férias na Tailândia, talvez lá seja padrão. Teve uma cena que na hora eu pensei assim, até porque os padrões mudaram assim de alguns anos pra cá. E eu fiquei pensando assim, cara, será que vai dar rolo essa cena ou não? A hora que a Belinda confere a conta bancária. E ela é uma personagem negra. E ela dá um grito. E corta exatamente para um macaco gritando. Não sei, acho que não. Assim, podia ter evitado. Podia ter usado outra imagem de transição, mas eu acho que não foi por acaso, assim, não foi de propósito. Enfim, os pick-ups dessa vez. E as dicas? Não vamos ser dicas? As dicas? Pois é, na semana passada a gente não fez as dicas Val Kilmer, né? Então vai lá, começa aí com as dicas da semana. Dicas da semana. A minha dica é uma série que começou na Apple TV Plus faz pouco tempo, ali faz umas 3 semanas, que é O Estúdio. É uma série com Seth Rogen, né, que é um cara que é um produtor do estúdio, que acaba virando o CEO do estúdio de filme, né, tipo um Sony da vida, um Paramount da vida, Universal. E ele fica lidando com vários projetos que surgem e dando ou luz verde ou engavetando projetos. Assim. A grande coisa dessa série, além de ser uma série engraçada, num ritmo super acelerado, assim, no primeiro eu até estranhei, no segundo e no terceiro tu já acostuma, mas a grande carta na manga é que eles sempre apresentam uma pessoa famosa ali do universo de Hollywood que se interpreta a si mesmo, né? No primeiro episódio foi o Scorsese e a Charlize Theron, né? No segundo... O outro diretor, eu vi só o primeiro episódio, o outro diretor também é ele, que é eles dizem o que é o Ron cara Howard. que fez a... Não o Ron Howard. No primeiro, quando eles estão contratando o cara pra fazer o filme do suco lá. É ele. É o cara que fez a assim. cegonha. Assim, eles. Todos se interpretam a si mesmos, assim. Né? Tem o Paul Dano também no primeiro tempo. Tem o Paul Dano. Então é uma série bem divertida. O primeiro episódio eu achei um pouco exagerado, assim. Não sei, me pareceu histriônico vale demais. A pena. Pois é, eu vi o primeiro só e achei, tipo assim... Mas o segundo já melhora. Porque tem um episódio mais curto, né, em que eles tiram onda do plano de sequência, né, que tá na moda agora por causa da adolescência e tal. Funciona melhor. E no terceiro eu também achei que funcionou bem, assim. Então, pra mim, o segundo e o terceiro eu acho que foi mais divertido. E tu te acostuma com o ritmo da série do que ela tá tratando, assim, dos bastidores de Hollywood e tal. Tem muita coisa que acontece ali e que é easter egg, assim, por exemplo, no primeiro episódio tá o Scorsese com um roteiro sobre um filme de Jonestown, que é aquele filme sobre aquela seita que matou um monte de gente no suicídio lá na... Jim Jones. Isso. E parece que esse é um projeto que ele tem há muito tempo e tenta vender essa série. Então, tipo, tem todos esses elementos, assim, que tu vai identificando. Que são... Eles querem meter um filme de suco. Transformar no filme de suco. Apple TV, né? Apple TV. Tá. Bom, às quartas-feiras entre episódio novo. Tá. Primeiro quero lembrar, né, aos desavisados, que não devem ser muitos, mas enfim, o Ainda Estou Aqui entrou no Globoplay, né? Quem não viu, veja. Semana passada eu disse que eu ia esperar acabar para confirmar a minha dica de Dating Naked UK. Olha aí. Terminei e muito reafirmo a minha dica, é muito bom na tosquice. Mas eu vou dar de dica um outro filme que eu tinha visto gente falando bem
E eu ficava assim, cara, a galera tá falando porque deve ser queridinho, assim, e... Enfim, tava de bobeira esses dias de noite. Tá, vou ver então, vou dar um play pra ver qual é. E tô falando de Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. E o seguinte, o filme é muito bom, Márcio. O filme é muito bom, o gurizinho... Tu tá numa vibe filmes infantis, né, Carlos Correia? Falei do Minecraft esse. Já viu Galinha Pintadinha? Não, ainda não. É bom. Mas, cara, o roteiro do filme é muito bom. Assim, o menino que faz o Chico Bento... Aliás, todo elenco infantil ali é muito bom. Assim, não tem cenário montado, é tudo um cenário vivo, assim, externo e tal. A linguagem que eles tocam ali é muito, muito cativante. O personagem do Chico Bento é muito cativante. Assim. Eu lembro de ler as histórias da Mônica, assim, gostava do Chico Bento, mas o Chico Bento, pra mim, era coadjuvante total. Era assim. O Ringo da Turma da Mônica. Era o Ringo da Turma da Mônica. Cara, eu total veria outro filme do Chico Bento se for naquela toada. Chico Bento verso. Um dos roteiristas é o Raul Schecker, que é o cara é o Maurílio do Choque de Cultura. E assim, é um filme muito, muito, muito quentinho no coração. Assim. É engraçado ou ele é engraçado? Não, ele é engraçado. Ele é divertido. Só que assim, ele é um humor infantil sem ser bobo. Assim, Tipo, eu peguei e mandei uma mensagem pro JP aqui, nosso colega, João Paulo Fontoni. Todas as piadinhas que o JP fala, assim, são as piadinhas do Chico Bento, assim. Talvez isso diga mais sobre o JP do que o Chico Bento. Ele tem um humor Chico Bento, assim, né? Exatamente, o JP tem um humor Chico Bento. Mas, assim, cara, vale muito a pena. Deem uma chance pro Chico Bento. Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa é o nome do filme ainda. Tá no Prime, tá no plano normal do Prime. Dica perfeita pra dar num episódio sobre uma série que tem incesto, né? Mortes, massacre, né? Enfim. Não, é o oposto. Esse filme é muito quentinho no coração. Assim. E aí eu ainda acho engraçado, eu fui no Letterboxd e tal, porque a história tem um empresário lá, um fazendeiro, que quer montar quer fazer uma estrada, e aí vai passar justamente grande ruralista pela maldoso, Goiabeira, isso. malvado. E aí o Chico Bento e a comunidade se unem. E aí um dos comentários do Letterboxd, assim, quem diria, Chico Bento foi que criou o MST. Chico Bento do MST. Chico Bento MST. A bandeira do Chico Bento nunca será vermelha, né? Nunca, será sempre amarela. Quem é que tá com a edição desse aqui? Felipe Gerlach, certo? A gente vai ficando por aqui. Ainda essa semana tem um episódio bem longo aí sobre o Fantaspo 2025. Vocês têm 10 horas aí disponível? Não chegou a 10 horas, mas a gente juntou aqui o pessoal do Fantaspo, os Joões e o Nicolas, para darem eles mesmos dicas de filmes imperdíveis. E ficou um episódio imperdível, porém longo, mas o Thiago tá editando e deve sair. Deve não, tem que sair ainda essa semana. O Fantaspo começa agora no dia 9. Certo? A gente vai ficando por aqui. Até qualquer hora. Um abraço.